Eu botei bandeira branca, meu vaqueiro deu sinal. Meu vaqueiro deu sinal. Vaqueiro, oi selo o cavalo, vaqueiro, oi selo o cavalo. Aonde eu te mandar, vai aonde eu te mandar. Eu vim, foi pedir licença, eu vim, foi pedir licença. E eu não vou sem ela não, eu não vou sem ela não. Dona da casa seu terreiro alumiou, dona da casa seu terreiro alumiou. Viva o terreiro em que o meu boi brincou, viva o terreiro em que o meu boi brincou. O sol entra pela porta, o sol entra pela porta, e a lua pelo portão, e a lua pelo portão. É pra reunir, vamos guarnecer. Essa é a ordem que São João mandou. Histórias. Vocês conhecem algo melhor para ensinar e aprender do que histórias? Eu, como contadora de histórias, desconheço. Por isso mesmo eu trouxe algumas desses 11 anos de EJA para dividir com vocês. E dos 26 aninhos de teatro e contação de história. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Abençoe, rainha do mar. Abençoe, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Abençoe, rainha do mar. Zum, 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 zum. Esse é um aluno que eu tive na MEF, João de Barros. O nome dele é Schneider. E pelo nome, vocês podem desconfiar o caminho dele até chegar aqui. O Schneider é haitiano. E quando ele chegou aqui, já tinha o empecilho da língua. Ninguém sabia crioulo, ninguém sabia francês. E ficávamos quebrando a cabeça. Como que a gente vai conseguir fazer ponte com ele? Os professores que usavam a lousa ou traziam atividades impressas tinham uma vantagem. Porque o Schneider carregava um tablet para cima e para baixo. Então ele traduzia a aula inteira, ele respondia, depois ele traduzia de novo e devolvia para o professor. Mas eu sou professora de artes. E como outros amigos meus aqui, a gente trabalha outras linguagens, não necessariamente através da lousa ou da atividade impressa. Continuei quebrando a minha cabeça. Ah, esqueci de detalhe, gente. No caminho do Haiti para cá, ele perdeu o aparelho auditivo. Ele entrou na fila da inclusão, mas a gente não sabe muito bem porque não chegou outro aparelho para ele aqui. Aí a gente ia fazendo outros caminhos. Na foto que eu mostrei para vocês, a gente tinha feito uma aula da Frida Kahlo, que eu gosto de explorar porque eu uso um livro, chama Livro Objeto. Então ele tem fotos, ele tem cartas, ele tem as imagens do quadro. E depois, como eu venho do teatro, eu levo vários elementos de cena que eles escolhem alguns para tirar foto e mostrar o que escolheu do livro para apresentar que estava na aula. E aí foi a primeira... Pegou o livro, pegou todos os elementos, fez 2 fotos. E tem uma coisa curiosa aqui. A gente leva um vestido cênico, aí fala, de repente as meninas vão querer tirar uma vida. Não, são sempre os homens que querem tirar foto e se divertir. E tudo bem, né, gente? A arte é um território livre. Aí tinha tido essa participação dele, mas a gente continuava pensando, poxa, não veio até o aparelho dele, como a gente vai fazer a minha aula? Eles não conseguiam, né, fazer essa tradução simultânea aí. Aí teve outra ocasião, em maio, que a gente fez aquele dia do desafio, sabe? Que o SESC estimula a gente fazer atividade, envolver a comunidade escolar. Aí foi uma noite que eu fiz, porque eu fiz uma roda griot parecida com essa, e a gente se reunia para cantar junto, para fazer percussão corporal, para fazer dança, para fazer teatro. E aí, de repente, gente, o Schneider quis ir no meio da roda. E a gente ficou super feliz, porque não tinha material para ele traduzir, mas a gente acha que ele estava querendo ter pertencimento ali, né? E deu muito certo, e era sempre meio... Ele foi me ensinando que às vezes é meio misterioso como é que o vínculo faz, já que ele não tinha a questão de ficar conversando e tudo, né? Depois de um tempo, a gente viu uma coisa super curiosa. O Schneider ensinando o aluno brasileiro. Mas daquele jeito, né, gente? Expressão corporal, porque um não falava crioulo, outro não falava português. E a gente já estava achando, pô, tá chegando coisa ali, ele tá ajudando o aluno, né?
Pouco tempo depois, ele foi fazer a EJA, né, do ensino médio no estado. Daí a gente não tinha se visto mais. Eu mudei para Santo André. Um dia eu vou atravessar a Avenida do Estado, o Schneider estava perto. E aí ele falou assim, e aí? Ai, eu fiquei super feliz. Falei, será que ele já aprendeu mais coisas no estado? Já virei, comecei a falar. Como vocês podem ter reparado, eu não sou muito de falar. E aí, de repente, ele foi embora, porque o que ele aprendeu foi, e aí? Mas a gente já ficou contente que ele está dando um jeito de seguir. E é impressionante como os alunos haitianos abraçam uma vontade. É que eles contam pra gente que lá no Haiti todas as escolas são pagas. Então chega aqui, tem a gratuita, e tem a alimentação, tem o material didático, eles ficam super animados. Então o Schneider me ensinou isso, né? Como que se dão vínculos quando não domina a língua e ele também não. Pode ser pela expressão corporal, por exemplo. O sobrado de mamãe é debaixo d'água, o sobrado de mamãe é debaixo d'água. Debaixo d'água, em cima da areia, tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Aqui, gente, foi quando eu estava dando aula no Centro Público João Amazonas. Não sei se os outros professores de arte têm a mesma percepção minha. A gente é apaixonado por centro público porque tem um auditório. Então eles podem fazer jogos e a gente fazia aquecimento brincante com as músicas, com a percussão corporal, com a parte da pedagogia griot, com as cantigas. E depois eles podiam fazer os jogos do teatro do oprimido. E era super curioso porque eles trazem as opressões da turma, aí eles votam, aí eu falo, vocês querem fazer o teatro? Geralmente eles querem que eu escreva, mas daí eles fazem a cena, apresentam. Mas no fim desse processo, eu adoro pedir que eles façam autoavaliação. Tá, qual nota você quer se dar? Não tem problema, pode dar essa nota, mas me fala, o que você aprendeu, o que você ficou com curiosidade, o que você queria que tivesse dado tempo de pôr na aula, né? Porque um semestre letivo é muito condensado. E aí um aluno escreveu assim, Pro, esses jogos eu vou levar para minha igreja. Eu não tive notícia de que igreja que abraçou isso, mas gostaria muito de saber, caso alguém souber. E ele falava assim, Pro, eu aprendi com a sua aula que eu posso lutar pelos meus direitos. Ah, Pro, mais uma coisa. Essa aula eu escrevi com o meu corpo. A gente que é daí já sabe. Na arte, o corpo já faz ele poder se expressar sem tanta trava. E o aluno trazer isso para mim é muito especial porque muitas vezes fora de artes eles têm um problema da interpretação, da escrita, da leitura, mas na arte não. Todo o improviso dele estava sendo bem abraçado. Oh, mamãe, embala eu, mamãe, abraça eu, mamãe, cuida de mim. Oh, mamãe, embala eu, mamãe, abraça eu, mamãe, cuida de mim. Aqui foi o período que eu dei aula na MF Darcy Ribeiro, é no Parque Novo Oratório. Ela é pertinho do João Amazonas que eu pendurei aqui na saia. E aqui, os alunos ficaram, foi logo depois da pandemia, essa pesquisa com o teatro do oprimido e com a pedagogia griot, eles super se empolgavam, só que a gente estava com medo da questão da pandemia. Então a gente ia para o pátio, que é uma coisa que a gente do teatro adora, quando não tem o auditório, e joga e canta e faz percussão corporal, fizeram todo um aquecimento. Teve uma sala que eles quiseram fazer uma apresentação sobre as mulheres que tentam voltar a estudar, só que tem ciúme de marido, tem um filho dando trabalho. Eles até apresentaram, ficaram... E eles também desafiaram o que a gente conhecia de pedagogia teatral, que sempre achava que ia fazer o jogo teatral antes. Não, eles já queriam um texto, já queriam ensaiar. Tá bom, gente, a gente ajusta, faz como vocês acharem bacana. E aqui, gente, a gente tinha um senhor, né, um aluno, ele chamava Seu Nelson. O Seu Nelson, ele ficava quietinho ali na frente, você quase não ouvia ele, ouvia ele pedir para ir no banheiro. Mas, né, a gente de arte está sempre querendo que eles participem, porque é o que eu sempre falo. O que eu estou avaliando é se vocês participam, se vocês ainda têm preconceito, é esse trabalho da diversidade que a gente faz aqui. Aí, no começo, eu gosto de levar esses materiais e provocá-los, né? Vocês acham que isso aqui é só artístico, só cultural? Será que essa aula a gente só trabalha cultura, trabalha arte? Faz toda uma discussão. Só que como a aula tem outra configuração, muitas vezes esses materiais estão aqui na mesa. E no fim eu falo para eles, vem ver, se você quer tocar
tocar alguma coisa, conhecer um instrumento. Aí o seu Nelson, que eu falei para vocês que era todo quietinho, ele foi lá, pegou, ficou com prazer, gente, eu sou a carimba. E ela é um instrumento africano. E aí eu falava, ele ficava com o instrumento paradinho na mão. Seu Nelson, pode tocar, olha que legal. Tem as notas, seu Nelson, tem a cabaça. O senhor vai tocando aqui, o buraquinho vem todo melódico o som, pode tocar. Mas ele segurava, não tocava. Foi um dia que eu prestei atenção na mão do seu Nelson. A mão do seu Nelson era grossa, como as mãos do meu pai, que também foi aluno da antigo supletivo, que veio mudando de nome. Quando ele trabalhava no metrô, fizeram toda uma campanha para quem não tinha terminado voltar para o supletivo. Só que o meu pai ficou um tempo, depois ele falava, eu acho que a gente ficar o dia inteiro trabalhando, vai estudar à noite, dá muito branco. Então ele falava, algum dia não vai estar meus amigos lá, eu não vou conseguir voltar para casa. Ele acabou não terminando. O seu Nelson também não. Mas o seu Nelson voltou lá para contar pra gente que ele só não tinha terminado porque a oficina dele estava muito quente. Então é por isso que ele estava meio sumido, mas que ele tinha gostado de ficar bem pertinho de um instrumento africano. Essa conga vem de lá, essa conga vem de lá. Correu o mundo, correu o mar, correu o mundo, correu o mar. Essa conga vem de lá, essa conga vem de lá. Correu o mundo, correu o mar. Aqui foi quando a gente dava aula no vereador Manuel Oliveira. O vereador, ele fica perto ali do Jardim Elba, já da Zona Leste de São Paulo. É o Jardim das Maravilhas, e lá a turma também no pós-pandemia estava muito interessada, acho que estava todo mundo precisando que a arte melhorasse, né, o quanto a pandemia tinha adoecido as pessoas. Então eles também jogavam, cantavam, faziam percussão corporal, se envolviam muito. E aí a gente fazia depois toda uma discussão, olha, o outro vai trazer tal material, vocês participam também? Vamos combinando tudo, né? E uma coisa que eu adorava fazer, quem conhece um pouquinho do Augusto Boal do Teatro do Oprimido talvez se lembre, era usar com eles um jogo que chama Viagem Imaginária. A gente divide todo mundo em duplas, tem um guia, tem um guiado. O guia precisa lembrar um momento bom da vida dele e improvisar no corpo do amigo. Pode ser com movimento, pode ser com uma sonoplastia, não pode ficar narrando, tem que deixar o amigo imaginar. Porque depois eles, quando termina, falam pro outro, o que você imaginou? Eu acho que você fez de conta que eu fui para uma cachoeira. Às vezes bate o mesmo lugar, às vezes não, mas a gente percebe, né, que a criatividade de cada um está de um jeito, e geralmente depois você quer trocar os papéis. E fala, né, olha, quem foi guia vai ser guiado, é a mesma coisa. Pode lembrar agora do seu momento, né, você foi guiada, você vai fazer com o seu amigo. Aí teve uma aluna, a Dayana, ela falava assim, professora, eu não vou poder guiar o Samuel, porque eu não lembro de um momento feliz. Faz muito tempo, eu nem lembro como é que era. Como é que eu vou fazer? O Samuel fez super bacana comigo. Eu não lembro tanto detalhe assim que nem ele, não vou conseguir fazer. E aquela noite, tudo que eu consegui fazer foi abraçar. Porque ela me ensinou que a gente ter repertório para a gente criar, para a gente ter uma criatividade, para mexer com a imaginação, também é privilégio. Adeus, meus irmãos, adeus, adeus, eu já me vou. A mesma barquinha que me trouxe, a mesma barquinha eu vou.